Sejam todos bem-vindos ao ZeniCast, o podcast da Zona Norte paulistana. Se você mora na Zona Norte ou apenas tem interesse em conhecer mais sobre a nossa região, fique ligado, prepare-se para uma jornada cheia de informações, entrevistas e, é claro, boas histórias. Em todas as entrevistas, abordamos assuntos relevantes, com momentos emocionantes e muitas ideias de melhorias para a nossa querida região. A grande novidade dessa temporada é que teremos o Momento Pneus Douglas, com dicas de livros e lugares para você e sua família. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com todos seus amigos e familiares. ZeniCast nas melhores plataformas digitais, pode ter certeza. Vamos juntos construir uma comunidade forte, em torno do que há de melhor para a Zona Norte de São Paulo. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao ZeniCast, o seu podcast da Zona Norte paulistana. Primeiro, agradecer a todos pelo prestígio de sempre estarem aqui conosco, acompanhando as nossas entrevistas. Eu falo entrevista, mas eu posso falar um bate-papo gostoso, prazeroso e que leva muita informação para vocês, que estão aqui na nossa região. Zona Norte, que eu costumo dizer que é do Oiapoque ao Chuí, que é do Jardim Brasil, Jaçanã, até, sei lá, posso falar de Freguesia do Ó, entre outros bairros. Então, antes de anunciar o nosso convidado, também eu queria aqui deixar um agradecimento especial ao Fábio, ao Raí, a todo mundo aqui do estúdio Hiper Show também, o Éder, né? Que libera esse espaço aqui maravilhoso para nós. Vocês precisam conhecer também, venham aqui, façam uma visita, porque é um espaço que nos recebe muito bem e entrega para vocês a melhor qualidade de estúdio aqui na Zona Norte. Bom, vou passar alguns recadinhos aqui bem rápidos, como eu costumo dizer. Não falar muito de patrocínio, de apoiadores, porque senão vira aqui um merchan do Milton Neves. Bom, falar para vocês que teve recentemente as festas juninas lá no Espéria. Mandar um grande abraço para o nosso parceiro e presidente, Oswaldo Arvati. Parabenizar também por toda a organização. Vi que o Fábio foi na festa junina lá, não pude ir, estava em viagem. Mas parabenizar também. E falar para vocês acompanhar em outras festas que estão acontecendo, festas juninas, né? Juninas e julinas. Porque eu lógico, vou puxar a sardinha para a Basílica de Santana, porque tem nosso amigo Padre Beto, né? Reitor Beto, que também faz um trabalho muito bacana. Então, tem várias ali. E mais perto da nossa região ali, tem a da Livração, tem também a da Nossa Senhora Terezinha e outras. Vou perguntar para o nosso convidado aqui se tem ido em alguma e, de repente, sugerir alguma para vocês também, tá bom? Mas é bacana, é algo cultural, leve a família, aproveitem aí as comidas típicas da época, eu acho que faz parte. Junto com isso, também comunicar a vocês que a partir de sábado agora, a partir do primeiro final de semana de julho, o time de futebol para amputados do Espéria vai passar a treinar não de sexta-noite, e sim de sábado de manhã, das 8 às 10 da manhã. Então você que tem má formação congênita, ou então você tem algum tipo de amputação, qualquer tipo de amputação, membro superior ou inferior, pode ir lá nos visitar, totalmente gratuito, tem equipe multidisciplinar para poder te receber. Não pense que é só alto rendimento. Também é o prazer de praticar uma atividade física, o quanto é importante para a sua saúde praticar uma atividade física e principalmente para a pessoa com deficiência. Estamos lá de braços abertos para poder recebê-los. Homem, mulher, criança, adulto, idoso, não importa, tá bom? Será um prazer enorme. Outra informação, treinão da Douglas, 16 de agosto, é isso mesmo? 16 de agosto. Mandar um abraço também para o nosso parceiro Abdala, que está na liderança aí dessa organização, que vai ter um percurso que vai ser divulgado em breve, mas eu sei que no final vai ter que subir... Não posso... então tá bom. Eu já dar um spoiler aqui. Não posso falar, mas é algo maravilhoso aí, com um dos símbolos... eu considero como o maior símbolo da Zona Norte, né? Visual, enfim. Vai ter uma surpresa para vocês. Não vou falar, então. Mas acompanhe nas mídias sociais da Douglas. Falando da Douglas, no meio da entrevista, nós vamos falar um pouco mais dos trabalhos e dos benefícios que tem lá na Pneus Douglas, nos seus 3 endereços. Barbearia John Barber. Falo para vocês, olha, não me patrocina,
mas eu tenho que elogiar o corte, porque me deixa menos feio. Então, um abraço pro Mário, meu parceiro, para ver que eu sou fã do Mário, ó. Aqui, ó. Mário. Então, meu barbeiro Mário, da John Barber, agradecer aí também pelo todo o atendimento e trabalho feito, tá bom? Menino novo, 23 anos, mas que tem uma visão de empresário bacana aqui na frente do Trimais. Depois eu passo o endereço para vocês. Raí, coloca no CG aqui depois o endereço, que acho que é bom a gente precisa indicar. Inclusive, é uma das questões que eu falo para alguns jornais da nossa região, da Zona Norte. Tem algumas coisas, ainda mais quando a pessoa tá iniciando, que acho que não vale a pena cobrar uma publicidade. Pô, ajuda, divulga. O que é bom tem que ser divulgado. Tem a padaria do Jardim Brasil lá, que eu apresentei pro Fábio. O Fábio faz algumas reuniões lá. Eu costumo dizer, depois eu vou falar sobre isso com o nosso convidado, para já partir para a apresentação, que nas reuniões aqui da Associação Comercial, eu falo que o Jardim Brasil é como se fosse o filme do Rei Leão. Onde o pai fala pro filho, tá vendo aquele lugar longe lá, escuro? Não vai para lá não, que é perigoso. Então, às vezes, a visão do pessoal do Jardim França, São Bento, tem uma visão... Claro, tem todas as peculiaridades, mas tem crescido, tem melhorado muito a nossa região, graças ao nosso subprefeito, graças à conscientização da população, que tem melhorado, ainda falta muito, tem melhorado, e a gente vai bater um papo sobre isso. E, por fim... Não, vou presentear no meio da entrevista, que é melhor. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês aqui, de maneira breve, porque se eu for falar do currículo do nosso convidado, eu vou ficar aqui pelo menos umas meia hora. Mas estamos aqui com nada mais, nada menos, que eu fiz campanha também para estar aqui, mas estava na nossa primeira lista há 2 anos atrás, que não era subprefeito ainda. Teve nosso ZeniCast Convida na pizzaria, noite da pizza da Alba, a gente bateu um papo com ele. Ele luta... Ele é do esporte. Falou do esporte, sabe que eu faço campanha mesmo. Tô nem aí. Alexandre Batista Pires, mais conhecido como Alexandre Pires. 50 anos. Caramba, completou 50 anos agora. Casado com a Lia Fernanda. Pai da Tainá, de 12 anos. Lutador de jiu-jitsu. Não sei se faz outras artes marciais. Se eu estiver errado, depois você me corrija. Subprefeito do Jaçanã, Tremembé, que poderia fazer uma barrinha ali e colocar Jardim Brasil e do Chaves. Bem-vindo ao ZeniCast, é uma honra e um prazer recebê-lo. Honra é minha, Diego, muito obrigado pelo convite, você, Fábio Grotti, agradecer o Raí, o Éder também pela recepção aqui, muito obrigado mesmo. E é uma honra eu estar aqui podendo bater um papo, eu acompanho o ZeniCast, né, pelas redes sociais, tudo, vejo o trabalho, as entrevistas e falei, um dia vai chegar a minha vez, né? Então, chegou, tô aqui e muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pelo convite. Antes de começar o nosso bate-papo, Alexandre, eu queria deixar um depoimento pessoal, porque antes de você se tornar novamente o subprefeito, porque já tinha sido, eu queria que você falasse desses 2 momentos também, na nossa conversa, eu comentei até com o Fábio, eu falei, poxa, o pessoal fez campanha, fez um movimento aqui para se colocar o Magal na subprefeitura de Santana, um querido também, mas a minha região estava difícil, cara. O Jardim Brasil estava difícil ali, não vou criticar muito a última gestão, mas estava bem difícil, particularmente falando. E aí eu falei, pô, Alexandre... Só que mesmo sem ainda voltar para a subprefeitura, você esteve presente em todas as ações. Ou seja, ali nas reuniões da Alba, e não por lugar de destaque, e não por estar na mesa diretora. E muitas vezes você até falava, não, deixa eu aqui quietinho. Né? Então, esses detalhes, para nós que tem um pouquinho de percepção das coisas, fala, esse cara é diferente. Tem alguma coisa diferente nessa pessoa, porque... A gente recebe toda hora indicação, olha, entrevista fulano, entrevista ciclano, então a gente tem um crivo. Né? Pessoas, obviamente, relevantes para a Zona Norte, mas também que tem ali valores que são inerentes ao nosso, né? Coisas que a gente acredita que realmente esteja fazendo para a nossa região. Então, Alexandre, para iniciar, eu gostaria que você falasse um pouquinho das suas origens, onde você nasceu, né? Como foi a sua infância, onde você estudou, enfim. Então, eu nasci na Zona Norte, né, de São Paulo. Fui nascido e criado na Zona Norte, estudei em escola pública no Lourenço Filho. Então, quando fala
era na Vila Constância. Então, quando fala do Jardim Brasil, meus amigos era tudo Jardim Brasil. Todo mundo do Jardim Brasil vinha estudar no Lourenço Filho, né? Então, antigamente era até o 8º, né? No Lourenço Filho, e o ensino médio eu fiz no Luiz Amaral Wagner. Então, há também escola pública do Estado. Então, eu sempre fui pautado ali na região, né? Então, fui nascido e criado ali, meus amigos, minha raiz, ainda o pessoal, muitos que trabalham comigo são dali, né? E é muito importante a gente manter a origem, manter o vínculo, né? Então, eu fiquei, como você falou, 2017, 2020, como subprefeito do Jaçanã Tremembé. Na época, eu entrei em 2017 com o João Dória, mas o meu secretário das prefeituras regionais na época era o Bruno Covas, já, né? E aí o Bruno assumiu, o João Dória foi para candidato a governador e o Bruno assumiu a prefeitura e eu permaneci com o Bruno, né? E foi uma gestão também na época muito difícil, porque não entrando em questão partidária aqui, mas nós recebemos do PT em 2017, pegamos um momento muito difícil, um déficit de 7,2 bilhões, parecia que tinha caído uma bomba na região, né? Então você sem equipe, né? Então era uma coisa muito difícil na época para você tocar, né? Para conseguir colocar em ordem, para conseguir... Então você trocava equipes, você tentava de alguma forma colocar roupa e com os funcionários para cortar grama junto, porque você tinha que montar alguma coisa ali para dar alguma resposta para a população, ainda mais que a gente estava chegando, né? Enfim, né? Diversas dificuldades, diversos problemas, né? Então, foi aí que a gente conseguiu, até 2020, fazer uma gestão mais próxima da população, entendendo os problemas de frente. Eu costumo dizer que você no gabinete, você não tem a noção do que a pessoa está passando e vivendo o problema. Você tem que estar lá no problema, você tem que entender, porque você chegando, às vezes aqui eu penso de uma forma, você chega lá, o problema é de outra forma para você resolver, né? Então, o gestor público, o povo já está cansado daqueles gestores só de pôr terno, ficar, não, precisa de pessoas atuantes que estejam na comunidade, conversem com a população, entendam os problemas de perto, né? Então, foi sempre pautada a nossa gestão. Eu costumo falar sempre para a nossa equipe, nós temos problemas, vários. Você atravessa a rua, você tem um problema, mas você não pode ter negligência. Você não pode deixar de atender aquele tipo de problema, né? Você tem que entender, né? E muitas vezes a gente convive com o não. E o não também explicado faz parte também. Claro. Nem tudo é da prefeitura. Às vezes, a subprefeitura funciona como um gerenciamento da região. Então, você tem problema de Enel, que não são poucos, né? Você tem problema com poste caindo, E as pessoas, muitas vezes, não ligam no Enel, elas vão na subprefeitura buscar apoio. Sim. Você tem problema de Sabesp, às vezes o esgoto está aberto ali, você tem vazamento, você tem tampa de PV de Sabesp, buracos ocasionados com isso, que a subprefeitura também faz essa linha de apoio, porque os munícipes entendem que a subprefeitura, e é certo, como porta de entrada para isso. Então, qual que é o nosso papel? Não empurrar o problema, é você administrar, gerenciar e cobrar esse tipo de ação efetiva dos órgãos, né? Então, é isso que a gente procura organizar a nossa equipe e pronto atendimento, né? Tem problemas que você consegue segurar mais um pouquinho. Tem problemas que envolvem segurança primária. Tem buracos ali que muitas vezes, se você não passa para frente e tenta solucionar, é um motoqueiro que passa e pode perder a vida. São vários fatores, né? O próprio mato ali, meliante se esconder atrás de mato. Então, é a segurança primária do negócio, né? Uma poda de árvore, uma árvore cair em cima de um carro, alguma coisa, ocasionar a perda de uma vida. Então, a gente precisa estar de olho nisso, não é só fazer a zeladoria, você está atento também aos serviços primordiais que a subprefeitura precisa estar tomando partida emergencial. E junto com isso que você citou agora, eu tenho duas questões. A primeira questão, a informação, né? Acho que é uma questão cultural. Muitas vezes o próprio munícipe ele não sabe o que é a responsabilidade da subprefeitura, a responsabilidade da Enel ou Sabesp, enfim. Então, parte do princípio, são 32 subprefeituras, existe a SM Sub,
Não é isso? Sim, Queria a que você Secretaria falasse- Municipal da Subprefeitura. Isso, queria que você só explicasse para quem estiver nos assistindo, só essa questão organizacional. Sim. Ó, a região, ela, não, obviamente, é uma região muito grande, populosa, né, para falar das extremidades, mas quantas subprefeituras, que existe a SM Sub, que talvez, eu não sei quanto tempo faz que ela existe, também para gerenciar todas essas subprefeituras, e quais são os principais problemas que aparecem na subprefeitura? São inúmeros. Mas os principais, o corriqueiro e o terceiro, né? Já emendando isso. Como que a devolutiva, né? Para a população, a recepção, essa questão do 156, que muitos que falam comigo, falam, o 156 não funciona. Eu sou prova viva que funciona. Positivamente ou negativamente, quando eu digo negativa olha, esse problema não é recapeamento, esse problema é SM Sub, esse problema é DZU, esse problema... Inclusive a sigla, porque quando a gente fala DZU, pô, o que é DZU? Né? Para quem estiver nos assistindo também, ser uma entrega para essas pessoas. Importante sua pergunta, por quê? DZU é o Departamento de Zeladoria Urbana, vinculado à SM Sub, que é a Secretaria Municipal das Subprefeituras. Então, antigamente, em 2017, 2020, na nossa gestão, o tapa-buraco ficava com a gente. Então, por exemplo, o munícipe fez 156, caía direto para a subprefeitura executar. Hoje não. Hoje é centralizado em DZU, né, que cai automaticamente 156 para a DZU. Sim. Então, eles recebem essa solicitação e eles executam na cidade toda. Perfeito. Não é na região, né? Então, é mais ou menos isso. Na outra pergunta... As principais demandas que aparecem. Então. As atribuições da subprefeitura é mais zeladoria hoje, né? A zeladoria, que é limpeza de córrego, sarjeta, guia e sarjetão. Sarjeta é aquela lateral da guia, o sarjetão, para quem não sabe, é aquele que vai no meio da via. Né? Sim, então, sim. Então, toda vez que tem no meio, aquele escoamento que tem... Principalmente é quando tem a junção de uma rua para outra, vai um sarjetão. Perfeito. Ali de concreto para que a água possa escoar ali, né? E a sarjeta é aquela que vai lateral à guia, né? E às vezes está muito danificada, principalmente a sarjeta danificada tem infiltração e é muito complicado, né? Que às vezes você tem que ter uma ação para poder fazer a concordância com o asfalto, com a massa asfáltica ali, né? Então, quem faz toda a massa asfáltica é a SM Sub. E, por exemplo, precisa de um recapeamento, que a rua está muito deteriorada. Isso tem um departamento da subprefeitura também que cuida. Antigamente era Covias, hoje, como que é o nome? Eu esqueci o nome. Era Covias. Então, tem um departamento, já eu lembro e passo para você, que faz essa execução do recapeamento. Né? Então, por exemplo, quando você envolve saúde, aí as pessoas... Consemave, lembrei, tá? Consemave é o que faz o recapeamento, que é responsável por SM Sub para fazer o recapeamento. Chama Consemave, que cuida das malhas viárias da cidade. O que eu estava falando, quando a gente entra em outras pastas, por exemplo, o pessoal que não conhece a subprefeitura, ele acha, a subprefeitura então seria uma prefeitura local. Sim, para gerenciamento, para problemas, a gente absorve demanda da habitação, da educação, de todos as secretarias. Só que existe as dotações específicas para cada secretaria. Então, quando você tem um problema de UBS, você tem a Secretaria de Saúde. Você tem o problema de escolas, até vagas, tudo. Secretaria de Educação. Perfeito. E assim por diante, né? Você tem um problema, por exemplo, você precisa de uma lombada, alguma coisa, você tem a CT, tudo que for, fechamento de rua, que envolve o viário, é a CT, é a porta de entrada para isso, né? Então, você tem... diversas secretarias que cuidam das suas pastas. E a subprefeitura faz os encaminhamentos e o gerenciamento da região para ter mais ou menos... Porque como ela é porta de entrada, ela não vai deixar a população sem resposta. Sim. Alguma coisa nós temos. Eu tive um problema nesses tempos aí, que entrou água na casa de uma senhora.
Ela nos procurou, nós puxamos no cadastro oficial. O que estava ocasionando o problema da casa dela é um terreno da CDHU. A CDHU pertence ao Estado. E o que a gente faz? A gente puxa no cadastro, instrui um processo, encaminhei para o presidente a solicitação de providências ali para a região. Então, você tem na nossa região a Áxia, que cuida dos linhões. Sabe os linhões? Os linhões de energia que passam muitas vezes até pelas comunidades, porque as pessoas já ocuparam por baixo deles. Perfeito, né? Então, limpeza, tudo, a gente aciona o quê? A Áxia para poder fazer a zeladoria, para poder fazer a desocupação. Então, é isso. Nós temos a Fernão Dias. Né? Então, por exemplo, nós temos descarte regular na Fernão Dias. O que a gente faz? No perímetro da subprefeitura, a gente faz os encaminhamentos para a concessionária efetuar a limpeza também ali na zeladoria. Sim, né? Então, é isso. A gente tem feito muito trabalho, principalmente de conscientização, de descarte regular, que é muito importante a gente ressaltar aqui e a gente bater nessa tecla. E toda vez que vocês puderem nos ajudar, aqui eu sei que a abrangência é muito grande, o que vocês puderem nos ajudar no descarte regular na cidade de São Paulo, é um absurdo. Sabe? É uma obrigação nossa recolher, é uma obrigação nossa revitalizar, mas é importante a população ter a consciência também que tem o lugar certo para descartar o lixo. Sim. Porque tanto o lixo orgânico quanto resíduos sólidos, porque esse mesmo lixo que é descartado irregular é o lixo que vai para os bueiros, é o lixo que vai para os rios, é o lixo também que mata muita gente também com alagamentos. Matou já muita gente afogada. Sabe? Eu acho que é importante a gente falar disso daí, ter esse impacto, é um impacto muito negativo que a gente carrega, que é o descarte irregular. Sim, perfeito. E depois, para voltar novamente nessa questão da subprefeitura, e também a gente vai abordar alguns temas como a importância de quem conhece a região, a importância da confiança do prefeito, a importância de já ter sido subprefeito e voltado agora. Então a gente vai voltar nesse tema, mas para que as pessoas que estiverem nos assistindo entendam que não é uma questão de caiu de paraquedas. Não sei se o tema é esse. Sim. O Alexandre caiu de paraquedas na subprefeitura. Porque, obviamente, você é a linha de frente, é o subprefeito. Mas tem toda uma equipe de trabalho, de confiança, que já trabalhou contigo, que volta a trabalhar contigo, e que, se não tiver confiança na equipe, não tem como ser onipresente, só Deus, né? Onipotente, onipresente, isso. Porque senão o trabalho não flui. E eu sou prova viva disso porque nós tivemos uma reunião recente, lá na Sub, e você falou, Diego, às vezes é difícil responder no WhatsApp, ligação, é muita demanda, fala com o fulano, inclusive deixar um abraço pro Sandro também, e toda a sua equipe, que eu acho que vai fluir mais rápido. Aí eu falo ou com o Adriano, ou com o Sandro, ou com alguns, e sempre realmente flui. Sempre flui. Então, é o que você falou. Né? O não, ou então o direcionamento. Perguntar para saber como agir e como levar a resposta para a população, para os amigos, para os vizinhos, enfim. Eu queria ir para o lado pessoal, quando eu falo pessoal, para que as pessoas entendam quem é o Alexandre Pires. Né? O filho, o pai... você estudou, você falou Luiz Amaral Wagner, mas um amigo recentemente falou assim, pô, Diego, você vai na Roland Garros? Eu falei, cara, não, você tá de brincadeira. Quem fala Roland Garros? Só na França. Pô, e é um amigo de infância, sempre falou Roland Garros. Então, quando você fala Luiz Amaral Wagner, é o Lau. É o Lau. Eu pensava que chama de Lau. É o Lau. Quantas vezes eu pulei o muro ali do Lourenço pra jogar Garros. É isso. Tem lá o bar do nosso amigo, como que é o nome? Ali no Chechel, não. O lá de cima, frente à barbearia, tem um posto que foi desativado agora. Vira e mexe, o Godoy vai lá. Acho que eu já te vi lá também. Esqueci o nome do bar, do restaurante bom que tem lá, na Roland Garros. Queria que você falasse se você sentava na frente na sala de aula, se você era do fundão. Não costa a cabeça, não. Se você era do fundão, se você era o cara no par ou ímpar de escolher o time de futebol ou na atividade física, se você era o cara primeiro a ser escolhido. Como que era isso? Só fazer uma observação, que eu lembrei do negócio uma vez, eu era bem moleque, bem criança. Aí eu lembro que estava passando o programa do Jô. Nem lembro se era no SBT ou na Globo, na época que ele foi pro...
Aí eu lembro que o Jô falou da Avenida Roland Garros. Aí eu falei pra minha mãe, que burro. É Roland Garros. Aí minha mãe falou, filho, não, ele tá certo, é o hábito que o pessoal tem de chamar de Roland Garros, né? Ele tá certo, é Roland Garros. Mas é isso. Eu sempre sentei mais assim, do meio pro fundo. Você tá desculpado. Mas assim, eu sempre fui muito tranquilo quanto a isso, né? Eu sempre fui muito tranquilo, adorava jogar futebol. Acho que como toda criança, né? Mas eu sempre fui muito tranquilo na escola também. Eu acho que o esporte desde cedo vai equilibrando a gente, vai dosando, vai... Você falou do jiu-jitsu, né? Eu comecei no karatê com 8, 9 anos, né? Então eu comecei muito cedo no karatê e peguei minha faixa preta com 19 para 20 anos. Então... a partir daí que eu comecei a dar aula voluntário. Eu fui o primeiro professor de karatê da Savik. Né? A Savik não era nem onde é hoje, na Jardim Japão. A Savik era só atividades esportivas dentro da creche da Vila Constança. Sociedade Amigos de Vila Constança. E aí, o que a gente fazia? Eu dava aula de karatê lá. Eu comecei dando aula de karatê voluntário dentro da Savik. E aí, nós partimos para diversas... Nós tivemos o projeto Trem das 11, na Vila Constança também, que era nosso. E no projeto Trem das 11, na Vila Constança, passaram mais de 5 mil pessoas rotativos pelo projeto que a gente fazia na Madre Lucibrai, que é a Escola de Deficiente Auditivo. Sim. Que tem ali na Vila Constança também. Então, nós ficamos bastante tempo fazendo um trabalho social ali também. Nós tínhamos várias atividades. E tivemos com o Henrique, que era o presidente, o Projeto da Amizade, que também era dentro do Ítalo Betarello, que é na Júlio Bono. Nós fazíamos a atividade no Ítalo Betarello. E hoje nós temos o Instituto São Paulo em Movimento também. Né? Eu não consigo dar aula mais por causa do tempo, mas a raiz é a mesma. Nós temos... voltado para o esporte, nós temos o karatê e defesa pessoal para mulheres, né? Que é pela Cibele, que é uma mulher faixa preta de karatê que dá aula lá. Nós temos a yoga, nós temos a dança de salão, que é parceria com a Casa de Dança Carlinhos de Jesus também, né? Que são os grandes parceiros. Um abraço para o Clóvis aqui. Clóvis. Um abraço para o Clóvis. São parceiros. A metodologia a gente leva da Casa de Dança Carlinhos de Jesus. Não é porque é social e é gratuito que a gente vai fazer de qualquer jeito, não. O que a gente preza também é a qualidade, né? Então, a gente foi através daí, do social, que eu fui para a política. Foi ao contrário, né? Então, na época, a gente notava que você tinha diversas dificuldades para conseguir até um espaço para você fazer o bem, você tinha dificuldades, né? Então, nesse caminho, eu encontrei muitas pessoas bacanas no meio da política, na política, que me abriram as portas do social, tudo, e foi vendo que o social anda junto com a política. Através disso que você consegue dimensionar o tamanho que é a força política para você ajudar pessoas, sim, né? Porque a política bem feita é a arte de ajudar as pessoas, é transformadora. É igual a faca. A faca você serve para cortar um pãozinho como serve para furar alguém. Você escolhe como você quer usá-la. Então, é mais ou menos como eu vejo a política hoje. Isso já é um aprendizado, já. Vou usar esses termos aí. Já. E, inclusive... Já pega como corte, hein, pai? Ó, fica ligeiro aí. Marca Alexandre Pires. Toda vez que ele for, você vai... E o que te motivou à época, ou a você, ou a sua família, seus pais, a te colocar na luta, na arte marcial? Porque alguns o que motiva é... Por exemplo, a defesa pessoal mesmo, né? A questão de se defender. Ou então, simplesmente uma atividade extracurricular e depois foi criando gosto pela coisa e se tornou um lutador, um competidor. O que te motivou à época? Foi engraçado, não foi nem motivação. Foi que o meu tio tinha um bar na Avenida Guapira. E a Academia Gaviões montou
na Avenida Guapira. Eu já treinava no Tucuruvi, que era no ponto final do elétrico, faz tempo, hein? No ônibus elétrico. Acho que muita gente, acho que nem conhece, nem sabe o que é ônibus elétrico. Era um ônibus que tinha os cabos e ficava... E quando ele saía? Quando ele saía, tinha que ficar lá o cara com o gancho colocando ele no fio, né? Então, muita gente que está assistindo nem sabe o que é ônibus elétrico, mas ficava no ponto final do ônibus elétrico. E depois começou ali na Gaviões. A Gaviões ficou ali em frente ao bar do meu tio. Certo. Aí ficou muito mais fácil a transição, que aí eu treinava quase todo dia que tinha horário para criança, eu treinava, né? Então, virou um rito ali pra gente, né? Então, e aí eu fui pegando amor, né? Pelo negócio. Era um prazer quando eu não queria nem jogar bola para poder estar lutando, né? Sim. Então aí já vai virando uma coisa. Mas muitas vezes não é motivação, é você apresentado e você pega gosto pela coisa. E aí, um recado sempre para quem começa, tenta terminar, não desistir, né? Porque muitas vezes a criança cria dificuldade. É a mesma coisa no jiu-jitsu. A minha filha mesmo, aconteceu comigo dentro de casa. Eu comecei não tanto tempo no jiu-jitsu, né? No karatê eu tenho bastante tempo. Fiz Krav Maga há bastante anos, né? Que é defesa pessoal. Sempre direcionada à luta, porque é uma coisa que eu tenho amor, eu gosto, né? Eu levo para esporte, para minha vida também, né? Perfeito. Que é muito importante. Mas no jiu-jitsu, ele ensina um negócio diferenciado também, né? Principalmente hoje em dia. E no jiu-jitsu, Diego, minha filha quase desistiu. Eu dei um tempo para ela, para isso. Mas é muito importante o pai conversar com o filho, que não é a primeira decepção que você vai desistir. Sabe por quê? Nós não estamos falando de jiu-jitsu, nós estamos falando da vida. Então, a primeira dificuldade que ela tiver na vida também, ela vai querer desistir. Né? Então, o padrão do jiu-jitsu é bem encaixado como a gente vive a vida da gente. Né? Então, ali o sufoco, a pressão. Cara, para você ir, imagina a gente trabalha 10, às vezes 12 horas por dia, e aí 9 horas da noite você vai pegar seu kimono para ir pro tatame e para apanhar. A gente costuma falar isso, né? Então, você precisa estar com a cabeça muito boa. Você precisa estar, e porque você exige o corpo, você, né? E às vezes a gente chega numa idade que a gente quer mais descansar, tudo. Não, eu sou focado, minha mente é focada para poder estar ali, para poder treinar, para poder desenvolver, para poder aprender, né? Então, você sai da sua zona de conforto. Então, é mais ou menos isso o poder que o jiu-jitsu e o esporte traz para a vida, não só da criança, mas também para as pessoas que estão começando também. E não tem idade para começar. É importante sempre estar com a saúde em ordem, claro, né? Consultar um médico para saber como está o coração. Não adianta dar uma de doido entrar ali também, né? E fazer de qualquer jeito. Mas isso te traz mais saúde, mais vitalidade, mais disposição, melhor, cabeça boa, né? Então, isso é muito importante. Bacana, bacana. E principalmente nesse sentido, falar a questão de competição. Hoje na Subs tem competições, né? De ranqueamento, de entrega. Hoje em dia tem na vida pessoal da gente, então assim, a disciplina, né? Então você está na luta, tem que ter disciplina. Sim. Então a disciplina para você chegar na Sub, eu vejo lá, acompanho as redes sociais, tem reuniões com a equipe, né? A delegar responsabilidades. Então, sim. Tudo isso acho que são inerentes e fazem parte também. E a questão acadêmica, você falou do Lau, você falou do Lourenço Filho. Depois disso, você fez algumas outras coisas, curso de extensão, faculdade? Sim, aí depois, logo quando eu saí do Lau, para você ver, em escola pública eu passei em economia no Mackenzie. Eu passei em economia no Mackenzie e passei na FIG, em educação física. Sim. E aí eu fui fazer educação física na FIG. Fiquei 1 ano lá, né? E tranquei na época também. Motivado pelo um discurso de um professor que falou para mim assim, você pensa em ganhar dinheiro, educação física não é na cabeça, não, 19 anos, 20 anos, você falou, não, eu quero também né, desenvolver, né? Mas não é justificativa, é brincadeiras à parte. Aí eu fiz publicidade, né? Fiz pós-graduação em publicidade, em marketing e gestão pública, né? E fiz curso de extensão na PUC de marketing político e campanha eleitoral também. Sim. E aí você considera, já linkando a questão do âmbito acadêmico e o âmbito político, você considera que
existem vários, eu falo parlamentares ou políticos, qualquer terminologia, mas que a prática ela é importante, obviamente, né? O tempo de política, tudo bem que a política tem mudado muito nos últimos anos, mas que a parte teórica também é importante, por exemplo, a gestão pública, o marketing político, porque hoje tem campanhas que são impugnadas por detalhes, né, mínimos. Então você considera que, talvez por isso você foi buscar esse conhecimento? Você considera que isso é importante? Porque assim, na verdade, eu sempre gostei, né, de estar no meio, sempre gostei de... quando eu entrei, a primeira vez que me deram a oportunidade de eu estar na política, falaram assim, ó, você vai ganhar uma ajuda de custo X, é para você vir uma vez por semana. Eu estava todo dia lá. Além da ajuda de custo, que eu queria mesmo, não era nem ajuda de custo, eu queria estar lá. Eu queria estar abrindo as portinhas, eu queria estar entendendo, eu queria estar aprendendo, queria cavando oportunidades, sabe? Então, a oportunidade só chega para você se você estiver presente, se você estiver gostando do que faz, se você... E aí, dentro disso, as pessoas vão te notando, né? Quem que é essa pessoa? Sim. O que ela faz? Pô, legal, tal. Então, através disso, você vai criando também... Não é só esperar a oportunidade, é você criar oportunidades. Eu acredito que é mais importante ainda. Perfeito. E quanto a essa nova gestão, Alexandre? Você falou da primeira gestão, falou um pouco já dessa gestão também, mas tem muita diferença da primeira vez que você passou na SUB para essa atual? E também, quanto tempo? Acho que pelo 8 meses? Não, um pouco mais. 8 meses. Perto disso, né? A diferença desses dois momentos, porque você pegou ali final de pandemia ou começo de pandemia? Não, foi fim. Fim de o pandemia. Fim da pandemia. Obviamente, a questão da discrepância com outro partido político, né? Sim. O opositor, no caso o PT, da gestão que você está. E também essa questão agora atual, porque parece que hoje, isso é um pensamento meu, parece que hoje todo mundo entende de política. É o que parece. Mas, na verdade, vejo que pouca gente entende de política. Porque política, quando colocam pra gente assim, não se discute. É religião, política e futebol. Eu acho que, na verdade, tem que discutir os três. Os três. Eu penso que eu também penso. Em casa, inclusive, a minha esposa não tem muita paciência, não. Aí, a gente tem que discutir. Eu sei que você é corintiano, mas na minha casa eu falei que Corinthians é palavrão. Minha filha Antonella, de 8 anos, ela não... Fez 9 ontem. Ela não fala. E quando eu falo com algum amigo, aí ela, papai... Mas eu queria que você falasse dessa diferença da primeira gestão para a atual gestão, né? Mesmo que seja com curto espaço de tempo, e dessa visão de como está o cenário das pessoas que não vivem da política, mas que acham que chega lá e entende que lá em casa... fazer coisa errada é vestir verde. Lá é padrão. Você quer fazer coisa errada é vestir verde, né? Entendi. Brincadeiras à parte. A gestão do prefeito Ricardo Nunes está sendo mais que surpreendente. O Ricardo é incansável. Ele acorda, é o primeiro a chegar e o último a sair. É um prefeito muito atuante, com muitas entregas. Todo dia ele está efetuando entregas. E o mais importante, Diego, ele gosta do que faz, ele gosta de ajudar. Né? Então, não é babação, até porque eu falo muito do Bruno Covas e hoje não preciso agradar o Bruno Covas, de tanto que eu falo bem do Bruno Covas, sabe? Então, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de trabalhar com gestores que eu acredito. Né? E o prefeito Ricardo Nunes é uma dessas pessoas. Então, a forma que ele está conduzindo a prefeitura, ele está plantando uma grande semente para ser uma grande liderança futura. Eu não tenho dúvida que o Ricardo vai ser governador e pode ser até presidente da República. Hoje nós temos falta de lideranças políticas. Né? Então, o que o Ricardo tem feito, tanto na habitação, nas entregas, olha o déficit de moradia que nós tínhamos, olha as entregas que estão sendo feitas hoje, não só as entregas, como a regularização fundiária estava estancada. Hoje, a regularização fundiária está saindo constante em várias regiões, não é só
em uma região. Então, a regularização fundiária é aquela coisa que você entrega a propriedade para a pessoa e a pessoa começa, ela é dona e começa a pagar imposto também daquilo. Né? Uma coisa que ela já está ali há 30 anos. Né? Então, não tem sentido. Não é uma área de risco, não é ter os critérios para regularização. Tendo possibilidade, eu sou muito a favor. E o prefeito tem entregado muita regularização fundiária. A saúde, o que está sendo entregue, as reformas que estão sendo feitas nas UBS, creio que até em agosto ele vai entregar no Jardim Fontales também. Parece clínica particular, sem demagogia, é só ir. A pessoa não tá rindo, tal. Não, vai lá e vê. Sim. Então... Problemas nós temos, só não pode ter negligência e não pode parar de trabalhar. Por quê? Como nós falamos, você tem um problema de um crescimento desordenado em diversas regiões, né? Não só no Jaçanã-Tremembé, mas na cidade de São Paulo. Então, você pega o Jaçanã-Tremembé, quando você tem um crescimento desordenado, você não precisa só de moradia. Você precisa de saneamento básico, porque cresceu. Você precisa de mais escolas, você precisa de saúde, né? Então, você precisa de um conjunto de políticas públicas efetivas para isso. Né? Então, você tem diversos atores que estão envolvidos nesse processo. Né? Então, na saúde, na educação, está sendo feito um trabalho fantástico na educação. Então, assim, nós temos diversas pastas de entregas de trabalho. Então, assim, é uma forma muito positiva de estar atendendo a população e de estar ampliando essa forma de estar entregando para moradores em situação de rua. É um caso delicado, Diego, o morador em situação de rua, porque ele tem o direito de ir e vir. Quando eu bato na tecla, e falei lá atrás, e repito hoje, que eu sou a favor da internação compulsória por causa disso. A internação compulsória não é você amarrar a pessoa, não sou eu, não é você que vai dar o laudo, não é isso. Não, mas a internação compulsória é aquela pessoa que não responde mais pelos seus atos. Ela tá ali, ela não sabe por que ela tá ali, ela tá fora de si. Você tá entendendo? Sim. Aí que acontece homicídios, pequenos delitos, acontece diversos fatores, né, que as pessoas não sabem nem o porquê que executou com aquele problema com drogadição. Né? Então, quando você fala da Vila Reencontro, que o prefeito criou, é muito importante, porque você está dando oportunidade para a pessoa sair da rua e poder ter um trabalho, e poder voltar, ressocializar. Né? Você vê os programas de POT, que é um programa que pegam essas pessoas com renda menor, famílias com renda menor, e dá uma oportunidade para ele cuidar de uma praça, sabe? Então, são pequenos gestos que se tornam uma coisa ampla para a cidade de São Paulo, né? E a outra pergunta que você fez foi direcionada às pessoas que estão na política hoje e acham que entendem de política. Eu acho que não é só na política. Hoje a rede social cria um monte de médico. Hoje as pessoas sabem mais que médico. Né, na rede social. Você pode ver, o médico pode ter uma reportagem do médico. Nossa, as pessoas entendem mais do coração do que o cardiologista. Hoje em dia, eu costumo falar, né? As pessoas põem a pantufa de jacaré, o gorrinho ali, o pote de pipoca e o guaraná e fica ali digitando e falando mal da vida dos outros. É verdade. Não é verdade? Então, hoje, a rede social é muito bem-vinda, mas também ficou muito aberta para qualquer um expressar o que ele quer de uma forma até insignificante. Muitas vezes, como acontece, às vezes as pessoas acusam sem prova, condenam sem provas. Né? Então, virou uma coisa que precisa ter uma regulação também, porque deu voz não para quem tem de direito da voz, mas às vezes para pessoas que usam isso por mal também. Né? Então, é mais ou menos isso. Então, eu acredito que não é só na política, não. Eu acredito que depois desse boom da internet, todo mundo entende mais do que todo mundo. Né? E o que hoje está faltando é o que a gente sempre propõe, é o diálogo. Os extremos estão tomando conta das coisas. Né? Enquanto nós não abrimos o diálogo, fica difícil eu poder aceitar a sua opinião. Posso não concordar com a sua opinião, mas é muito importante eu aceitá-la. Sim, perfeito. E importante também, Alexandre, eu até queria que você falasse um pouco sobre o tema, até o relato sobre o próprio prefeito,
que o encontro eu falo que é primo, né? Quando eu dou meu nome nos prédios, nos lugares que eu vou de repartição pública, aí fala assim, o seu nome, documento, Diego Nunes. Pô, você é parente do prefeito, então eu já tenho uma moral, já. E às vezes eu encontro, igual agora, nós inauguramos um espaço lá na Zona Sul, ele foi bater um pênalti lá com a camisa verde, né? Ele gosta da camisa. Ele é palmeirense. Com a camisa do Palmeiras. Aí tinha. Eu levei o pessoal do síndrome de Down, do futebol de Down. Aí passava por ele. Aí os meninos. Vai, Corinthians! Essa é a melhor parte. Assim, ele eu sou Palmeiras, eu falei assim. Aí os meninos. Não conheço o ser humano mais amoroso do que o pessoal com síndrome de Down. Não conheço. Aí. Vai, Corinthians! Aí ele brincava, interagia, enfim. Um relato bem breve. Eu acho que quando ele teve a reeleição, acertou muito também na indicação dos secretários. Eu vou falar dos que eu conheço, vou citar dois que eu conheço e tenho uma excelente relação. A Dica e a Silvia Greco. A Silvia é a secretária da pessoa com deficiência. E a Dica é a secretária adjunta. Sim. Que ele manteve no cargo, né, de secretaria, que já tem um trabalho muito bom. Mas também eu tive uma experiência muito boa agora naquele dia com o Marcos Monteiro, né, sim, da CIURB. Totalmente atuante. Foi conosco, inclusive, na reunião do M+EN. E, então, assim, a pessoa ter conhecimento da pasta. Então, quando também tem a questão da sua indicação, porque é uma indicação do prefeito, né? E também é muito importante, entre outros também, acerta muito a mão, porque é uma pessoa da região. Aí quando você fala da Silva, que tem conhecimento técnico da pasta, você fala com o Marcos Monteiro, ele me deu o WhatsApp particular com ele, porque quando a gente foi andar ali no Jardim Brasil, ele falou, não, Diego, você vai no meu carro. Aí eu falei, o secretário falou que eu vou no carro dele, eu tô com o meu carro aí. Falei, não, tá bom, eu vou. Aí batendo um papo ali informal, porque quando tem câmera, um monte de gente aparece, fala. E aí, quando fecha a câmera, aí a pessoa se transforma, a maioria, né? Aí ele, anota meu WhatsApp. Aí eu pensei que ele ia dar um WhatsApp corporativo lá, de uma secretária dele. Aí, recentemente, eu mandei uma mensagem, aí ele, Diego, é isso, faz dessa forma. Eu falei, meu Deus, não é possível. Eu tenho um secretário que tem acesso. Então, isso eu acho que é muito bacana. O prefeito, acho que ele acertou muito também nessas questões. E passando para esse tema, eu gostaria que você falasse, como eu te falei, primeiro, o que te motivou? Você inseriu algumas questões do social que te fez ir para a política, mas queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Os cargos que você já ocupou, que os cargos têm mais encargos do que cargo. E o partido que você pertence hoje. Tá. Então, você está falando do secretariado, eu acho muito importante ressaltar, por exemplo, o secretário hoje, Fabrício Cobra, da SM Sub. Eu conheço, eu não citei o Fabrício, mas é excelente. O Fabrício Cobra, ele foi subprefeito comigo lá atrás da Vila Mariana. Ele era da Vila Mariana, era do Jaçanã. Então, o Fabrício, ele tem um amplo conhecimento também como subprefeito. Então, ele sabe como que funciona a ponta. Nossa, então é muito fácil ligar para o Fabrício, porque o Fabrício conhece os problemas da ponta também. É muito importante isso também, né? E o Diogo é o secretário de habitação hoje. O Diogo é um conhecedor amplo, foi subprefeito também da Vila Mariana, o Diogo, e hoje o Diogo Soares, ele é secretário também da habitação. Sim. É onde está a PPP, as entregas, a regularização fundiária. Então é muito importante mencionar, eu gostaria só de ressaltar esses dois, como você falou, porque são dois parceiros e pessoas que entregam, sabe? Que é muito importante também a gente ressaltar, né? E aí você perguntou da questão, mais essa questão do partido que você pertence hoje, hoje eu tô no MDB, né? Só para você ter uma ideia, eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Eu comecei no Banco Real da Avenida Paulista com a Itapeva. Banco Real. 14 anos, Fui né? cliente do Banco Real. E o meu era da Avenida Paulista, 1377. Paulista 1377 com a Itapeva. Sim. Então, ali era um orgulho trabalhar. Pensou, a minha mãe assinava o cheque comigo. Ela tinha que assinar para eu poder assinar o cheque, mas eu já tinha um talão de cheque, então eu comprei uma carteirona assim, sabe, de couro. Eu andava com a carteira aqui, ó, com o talão de cheque. Eu falei, 14 anos só eu. Mas, eu me sentia, sabe? Acho que eu precisava entender que para dar cheque precisa ter dinheiro na conta. Então, eu comecei com 14 anos, fiquei no Banco Real
até mais ou menos 19, 20 anos. Office né? boy? Office boy? Eu não, fui office boy, depois eu fui escriturário com 16, 19, eu fui assistente administrativo e já estava fazendo trainee de gerente. Legal. Né? Então eu tive uma evolução, mas eu não queria estar ali. Né? Com todo respeito aos bancários, mas eles sabem o que eu estou falando, né? Tem quem segue a carreira, eu não queria seguir essa carreira, né? Até porque eu nunca gostei de ficar muito preso, sabe? Ali no escritório, eu gostava de estar na rua, eu gostava de... Mas... aí depois eu comecei a fazer eventos, tive uma empresa de eventos, comecei a fazer eventos em sítio e levava bandas famosas de pagode, enfim, né? Então foi muito legal. Cita algum aí, famoso, que você nós levamos Negritude, nós já levamos... na época, o Soeto, o Belo não era nem famoso. Não, era o Marcelo ainda? Não, era o Marcelo. O Belo era... não era nem tão famoso ainda, né? Mas tinha. O próprio estudou com a gente, o Claudenilson, que é o Pimpolho. Um abraço pra ele. Não, ele estudou comigo, ele roncava ele estudou comigo no Lau. Mas a pergunta que fica... Ele ficava roncando lá, ele fazia show e na hora ele ficava roncando lá nas aulas lá, o pessoal tinha até dó dele lá. Aí ele me chamava pros shows lá pra assistir, né? Eu falava, meu, você tá louco, você acha que eu vou perder meu tempo pra assistir você? Querido. A pergunta que fica, Pimpolho era um cara bem legal? Bem legal, muito. Se eu não me engano, a gente pegava ônibus junto, porque antigamente não tinha o metrô do Tucuruvi. Então a gente descia ou em Santana ou no Carandiru. E se eu não me engano, ele foi carcereiro. Foi um negócio assim. E ele pegava ônibus junto, Vila Constança. A gente pegava e ia pro banco e ele ia trabalhar lá. Você sabe que o Pimpolho ele é parente do Betão, né? Betão, ele é... zagueiro do Corinthians. Ó, a Claudete, que é a mãe do Betão, ela já fez parceria comigo na questão de uma empresa que eu tinha de limpeza também, a Claudete. O pai do Betão, o Eric foi acho que foi, segundo o Casagrande, foi um jogador melhor que o Betão. O Eric era volante, jogou no Estrela Vermelha, da Vila Nive. Então ele deve ter jogado com o Nivaldo. O Nivaldo jogou nesse. Conhece, eles se conhecem tudo. O próprio... O Eric, então é o pai do Betão. O Eric, ele era chefe dos investigadores do DEIC na época. Caramba. O pai do Betão. E ele é cunhado do Denilson. O Denilson é casado com a irmã dele. O Betão é sobrinho do Denilson, que é o Pimpolho. E assim, particularmente, não é muito difícil ser melhor que o Betão. Desculpa, Betão. Você tá correndo, tá divulgando a nossa região. Não, mas o Betão, ele tá Betão correndo. foi legal, que aquele gol contra o São Paulo lá em 2007, mais ou menos, foi top de cabeça. Eu não lembro. Aquele quase eu caí da janela. Eu não sei se você sabe, pouca gente aqui sabe, eu acho. Talvez nem o Fábio sabe. O meu pai, ele foi taxista ali naquele ponto de táxi chamado Sem Sono. Sem Sono, poxa. 30, 40 anos. Aí... E ele levava o Betão pros treinos, entendeu? Porque o Betão morava ali perto e tal, então muitas vezes ele ajudava, porque a família tava com dificuldade em algum momento e tal, também para treinar. Então ele treinava, meu irmão, por par de pai, meu pai como taxista, ele teve 7 filhos com 6 mulheres diferentes. É mesmo? Ele saiu uma vez só com a minha mãe. Saiu para namorar e tal, deu uns petecos lá e eu nasci. Que beleza. Então assim, ele saiu... E ele dava, meu irmão ia junto pro treino, do Corinthians na época, e o Betão, ele ia junto, é mesmo ano. Então, por isso que eu te falo, conheço o primo do Betão, que jogou comigo também, o Caio, enfim. Mas ele tem divulgado na rede social dele agora, que ele estava fora do país, ele tá fazendo corrida na região. Aí ele, tô aqui no colégio tal, tô aqui no bairro tal. Isso daí acho que é bom bem legal valorizar, porque... nós se sentimos pertencentes a esse mundo de rede social. Você sabe onde ele morava ali? Na Nicolino Morena. Nos predinhos da Nicolino Morena ali. Sim. E é bem bacana. Inclusive, acho que recapeou recentemente. Sim. Tá linda aquela rua ali. Tá. Ali é Jaçanã. É Jaçanã, Tremembé. Parabéns. Porque obrigado. Tá bem legal. Bom, eu queria que você falasse também um pouco quais são as atribuições hoje de um subprefeito. Tá. Sabemos que é um braço da prefeitura, mas quais são as atribuições efetivas assim, para a galera que está nos assistindo, por favor?
Diego, é mais, como eu disse, esse gerenciamento da região, né? O papel do prefeito, eu quero ressaltar a minha equipe, como você tinha falado anteriormente, que ninguém faz nada sozinho. Sim. Se você não tiver uma equipe boa, nada funciona. Não adianta falar, ele é bom, o outro é bom. Não, eu acredito em engrenagem, acredito em time, né? Eu acredito... O subprefeito, a atribuição dele é tanto na zeladoria, né? Que é primordial, quanto na fiscalização e principalmente no gerenciamento da região, né? E o mais importante, abrir o diálogo com a população, né? Então, o que o prefeito espera de um subprefeito? É que ele seja atuante, que ele resolva problemas, que quando é para dizer não, diga não com critérios, né? Você entenda e conheça a região, saiba dos problemas, apresente os problemas, né? Você faça os encaminhamentos necessários, o que não for seu. Então, você ter o equilíbrio, você entender, ter o domínio dali e fazer o que não for de atribuição da subprefeitura, você poder fazer o gerenciamento e encaminhar para quem Perfeito. É de direito. Perfeito. E quanto à questão das características da nossa região, área, bairros, população, você tem uma métrica de quilometragem de atendimento, Sim. de quantidade de habitantes da nossa região e a característica, né? Porque você pega assim, subprefeitura de Pinheiros, então tem uma característica ali, do Jaçanã Tremembé, característica. Queria que você falasse quilometragem, população e característica. 64,5 km² de extensão, nós fazemos divisa pela Cisefredo Fagundes, com Mariporã, e pela Senador José Hermílio de Moraes, até o Portal. Né? Nós fazemos divisa com Mariporã e fazemos divisa com Guarulhos, ali, tanto na ponte na Bílio Pedro Ramos, ali na ponte da Vila Galvão, como com a Flor de Ouro, que dá acesso a Pedro de Souza Lopes, que é uma parte de Guarulhos e uma parte é do Jaçanã Tremembé. Sim. E o que divide essas regiões de Guarulhos é o Rio Cabuçu, né? Então, é o Rio Cabuçu que faz a divisa de São Paulo, da nossa região do Jaçanã Tremembé, para Guarulhos, né? Então, uma população hoje, acredito que já tenha passado de 400 mil pessoas, né? Então, é uma região muito grande, com um crescimento desordenado muito amplo ao longo de muitos anos, né? Então, como eu falei, quando você tem um crescimento desordenado, você precisa de mais políticas públicas efetivas para isso, né? Então, é uma região que... Engraçado que eu tive na Três Cruzes fazendo mutirão agora, que é divisa com Guarulhos. E em determinado ponto, você anda pelo Jaçanã, parece que você está numa cidade do interior. Parece que não é o Jaçanã Tremembé. Parece que você não está em São Paulo. Parece que você está numa cidade do interior. Aí você vai para o Tremembé, você tem um local muito mais privilegiado. Você vem para o Jardim Guapira, você tem um lugar mais privilegiado. Você atravessa a rua, você encontra necessidades, né? Então, é uma região, acredito que como muitas da cidade de São Paulo, que tem o contraste, né? O contraste, né? Então, o Jaçanã tem muitas partes assim, eu costumo falar que parece uma cidadezinha do interior, né? Principalmente a população e a forma de agir, né? De uma cidade do interior. Então, você tem diversos contrastes ali na região. Então, você tem que saber como lidar com determinadas situações também, né? Não, perfeito. E a questão da... A gente estava falando ali da questão de fronteira. Também faz fronteira com a Serra da Cantareira ali. Sim. Ali a gente pega um trecho, né, da Senador José Hermílio de Moraes. Na Senador José Hermílio de Moraes, indo para Mariporã, ali você pega a Serra da Cantareira. Sim. Ali, né? Então, todo aquele trecho é trecho de serra também, né, que é cuidado pelo Verde Meio Ambiente. Ô, Alexandre, inclusive Verde Meio Ambiente do João, né? João Póvoa. Eu fui no aniversário do João. Mas, na verdade, eu só passei. Falei, João, eu cheguei, dei um abraço. Inclusive, o antigo secretário que saiu agora, descompatibilizou, o japonês, ele foi prefeito de Suzano, esse cara. Ashiushi. Isso. Eu não sei falar. Ashiushi. Vai comigo. Ashiushi. O cara é do karatê, do jiu-jitsu, tá mais fácil, já tá treinado.
Deixar um abraço para o João também, que é um acerto muito grande de tudo que ele tem feito aí nos nossos parques aí, como gestor, como um cara que é apaixonado. Cheguei lá, tantas pessoas só o elogiando, assim. E também para o secretário chegar e prestigiar, mesmo sendo o nosso aniversário, Perfeito. para ir no que a gente faz, para estar presente nas nossas coisas, é porque nós se sentimos assim privilegiados e mostra que o trabalho está sendo bem feito, está sendo Perfeito. correto. É Né? isso mesmo. Inclusive, faz acho que um mês e meio, eu vi que o próprio Fabrício ele tem ido nas subprefeituras e ele teve uma reunião com vocês também, né? Sim. Já, de repente, vendo o trabalho, acompanhando, colhendo algumas demandas também, de repente, de como pode Sim. a SM Sub também ajudar a né? subprefeitura. Acho Eu acho importante. isso muito bacana. E quanto à questão do Instituto São Paulo em Movimento, hoje, qual que é o lugar, se você quiser deixar o endereço também, Claro. que hoje está, as atividades que tem, você citou algumas coisas, né, das atividades que tem, mas também, por favor, deixa aqui, se tiver mídia social, que eu vi que tem mídia social, na verdade, para as pessoas acompanharem também, quem quiser, porque parece que ali não tem apoio de parlamentar, né? Não. Ali é iniciativa E privada. nem do poder público. E queria que você falasse, isso é importante, o tempo que já existe, as atuações, e quem quiser ali ser um parceiro, ajudar. Enfim. Claro, ali é na rua Freire Bastos, número 2, né, na sala 8. É um estúdio bem bacana do Instituto São Paulo em Movimento. A rede social é São Paulo em Movimento, né? É @ São Paulo em Movimento. E lá, Diego, nós temos diversas atividades. E tudo gratuito. Lá você não paga nada, nada. E assim, lá nós não temos convênio com o Estado, nem com o município. Até por eu estar na política, tudo. Claro. Nós optamos por a gente ajudar. Né? Lá é um espaço que a gente paga aluguel, né? A gente mantém professores voluntários, mas a gente tudo que sai de custo ali é nosso, né? Então há muitos e muitos anos que a gente desenvolve já esse trabalho social, porque é uma coisa que a gente acredita, principalmente esporte, a cultura, né? O lazer. E a gente costuma falar que ali não é um lugar de pessoas carentes, é um lugar de oportunidade. É uma senhora sair ali da casa dela e poder fazer uma ginástica. Ela ocupar o tempo ocioso dela, às vezes, você recupera a autoestima, a depressão. Tem muitos relatos, muita coisa bacana que acontece, principalmente quem faz condicionamento físico, quem faz yoga, sabe? Então, ela resgata a autoestima dela, sabe? Ali ela desabafa, ela conversa, ela pratica um esporte, né? Ela movimenta a vida dela, né? Então, esse é o nosso objetivo, é poder dar oportunidades para essas pessoas, né? Então, é direcionada tanto para criança, quanto para jovens, quanto para melhor idade, que eu acho que é muito importante isso, principalmente hoje, a melhor idade, você tem que valorizar essas pessoas que muitas vezes, muitas senhoras em depressão, muitas senhoras com tempo ocioso, às vezes o marido aposentado, às vezes a convivência do dia a dia, aquele silêncio na casa, sabe? Ela consegue passar até mais alegria para casa, ela consegue recuperar situações, às vezes, que está acabada ali dentro da própria casa, né? Então é muito importante a gente ter esse vínculo, esse trabalho. Eu acredito muito nesse tipo de trabalho. Perfeito. E nós sabemos que você tem uma rede de parceiros que eu digo apoiadores, amigos, seguranças. Quando eu falo segurança, de maneira informal de falar, né? Quando eu falo seguranças, falar bem da gente na nossa ausência, que é o mais importante. Né? Então a gente sabe que, por exemplo, eu posso citar aqui o Dário, eu posso citar aqui a própria Alba. Dário é meu irmão. A Alba, queridíssimo. Eu queria que você falasse um pouco dessa... Quando eu falo influência positiva, né? Dessas pessoas. E você saber que você tem um ombro amigo, você tem um suporte, você tem pessoas que, principalmente na sua ausência, vai te defender, vai lutar por você. Isso é muito importante, porque segurança pessoal, eu tenho a Tainá de 12 anos, que é lutadora de jiu-jitsu. Você é louco. Se vê qualquer coisa, ela atua. Imagina, lutadora. Legal. Brincadeira. Mas é tão gostoso você construir amizades sinceras, sabe? Quando você tem pessoas leais a você,
você se sente até mais seguro na vida, até mais seguro para você contar com essas pessoas na hora que você mais precisa, sabe? Então, eu sou privilegiado nesse sentido, porque essa rede que eu tenho de apoio de amigos é muito grande. Mas isso, a maioria das vezes, a gente constrói fruto do nosso trabalho, fruto do nosso comprometimento, fruto do quê? Do nosso compromisso, da nossa palavra, sabe? É muito importante também você construir, né? Então, a maioria desses apoios que a gente tem hoje foi construído ao longo do tempo, com atitudes, né? Você dando sua palavra, você podendo ajudar essas pessoas de alguma forma, poder atender, porque às vezes as pessoas, principalmente lá na Sub, o que acontece? Muitas vezes as pessoas têm problemas e elas chegam lá, elas querem ser ouvidas. Às vezes a solução não é na subprefeitura, às vezes ela precisa constituir um advogado para entrar com uma ação perante a determinada coisa, mas ela precisa ser ouvida, né? Então, é isso que eu peço para a nossa equipe sempre, dar atenção, e através dessas atitudes nossas que vai voltando coisas boas para a gente vai conhecendo muita gente boa ao longo do caminho também, então isso é muito importante também. Perfeito, maravilha. Quanto à questão... Esses dias nós tivemos uma reunião ali no Jardim Brasil e eu meio que dei uma... Acho que eu falei até, inclusive, naquele dia que teve aquele movimento lá com a CIURB, com as secretarias, com o vereador, o Silvinho que teve lá. Eu pedi a palavra e eu falei, poxa, gente, a gente precisa se envolver mais, estar presente. E aqui a gente queria falar que você foi um conselheiro tutelar, né? Queria que você falasse sobre isso e também da importância dos munícipes eles estarem nas reuniões. Por exemplo, tem lá a reunião do Conselho Tutelar, reunião do Conselho Participativo, reunião do Conseg. Como que é o nome do nosso parceiro que é conselheiro do Silvonei. Silvonei também, que não sei se pega ali na nossa região, mas tem o Silvonei. A importância do munícipe participar, levar as demandas, porque sempre tem as devolutivas. Então, de repente, é o lugar correto ali de se questionar, articular. Se eu não me engano, Fábio, não foi aqui, mas a gente citou o calçadão da Lei de Moraes, que aconteceu, que está acontecendo. A gente citou o trabalho da Lanili, naquela ocasião, à frente do Conselho Participativo, que teve um recurso, se eu não me engano, era de 6 milhões, que poderia ser destinado para algumas obras, algumas melhorias, eu não sei exatamente, mas que trouxe essas demandas na reunião da ALBA, em outras reuniões que nós tivemos, e num consenso com a subprefeitura entendeu que as melhorias que deveriam ser feitas eram aquelas, e foram feitas. Então, queria que você falasse da sua atuação de experiência como conselheiro tutelar e também da importância do munícipe nessas reuniões. Acho que em torno de 20 anos atrás eu fui conselheiro tutelar. É duro, né? A gente tem que falar 20 anos atrás, 25, 30 anos. É meu amigo de 35 anos. É duro, né? Eu não sabia que ia chegar. Mas, para mim, o Conselho Tutelar foi uma escola. Né? Foi uma escola, acho que foi uma faculdade. Porque ali eu me deparei com coisas que eu não imaginava na vida, assim, né? Como você diz, você precisa pisar no barro para você entender. Eu queria ser conselheiro tutelar, eu queria entender como funciona. E ali você se depara com, sabe, com um pai que é para defender, para proteger, tudo, e às vezes esse pai que comete o abuso, né? Então, muitas coisas que acontecem no Conselho Tutelar não é o cotidiano, não é o dia a dia das pessoas, né? Então, você depara com situações muito cruéis, né? Então, isso te dá uma bagagem muito, muito grande de vida, né? Você começa a entender muitas coisas. Eu costumo falar que eu fui um excelente conselheiro tutelar. Hoje eu não seria. Hoje eu não seria. Depois que eu fui pai, eu acredito nessa sensibilidade. Hoje eu não seria um grande conselheiro, eu não seria um excelente conselheiro tutelar, não. Né? Porque antigamente você tem que tomar medidas mais efetivas, não com o coração.
Tem coisas que você tem que tomar medidas por proteção. Até porque, quando um conselheiro toma uma decisão, ele tem que comunicar a vara da infância e juventude em 24 horas. A partir daí, assistente social forense que toma pé. Então, não é aquela coisa que você tirou criança e aí você que tira... Nada disso. Simplesmente você dá medida protetiva, em 24 horas você tem que informar a vara da infância e juventude e eles já têm o contato já e toma pé da situação para levar para o juiz. Né? Então, não é bagunçado o negócio. Então, eu acredito que hoje em dia eu não seria um bom conselheiro tutelar. Eu acho que eu seria um bom vereador. Pode, né? A gente vai chegar nesse ponto. É brincadeira. Eu conheço uma galera que faria campanha fácil. E a questão das outras reuniões? Conselho participativo. Eu participei do último, cheguei bem no finalzinho. Não sei se foi o último ou foi o penúltimo lá no Jaçanã. E a gente vê uma questão, em alguns momentos, uma questão muito... Não por quem está dirigindo, não pelos conselheiros, mas de quem está ali, muito partidária. Tá. Eu presenciei isso. E acho que isso era em todas as sub. Isso eu acho que é bom e ruim, por opinião do Diego. É bom, porque as pessoas estão ali tentando influenciar de alguma forma, tudo bem, mas, ao mesmo tempo, é o espaço ocupado pela inércia da população, pelo munícipe comum. Então, assim, é o meu vizinho que, quero nem saber de política, mas está reclamando que a rua tá esburacada. Está reclamando por falta de segurança, mas não vai lá, não consegue. Isso que você está falando é super importante, mas super. Por quê? Eu tiro pelo conselho tutelar, na época, a gente tinha as mães que não conseguiam vaga em creche. E aí, a gente fazia... Hoje não, tá zerado. Hoje não tem mais esse problema. O prefeito conseguiu zerar isso com as 6 indiretas, enfim, com a gestão ele conseguiu zerar. Antigamente você tinha. Então, eu, como conselheiro tutelar, ela tem o direito da vaga. Então, você fazia uma lista. Aí, quando chegava a 100 mães, você encaminhava para o Ministério Público e solicitando essas vagas, né? Que é de direito e a sua atribuição é fazer isso. Só que... Quando tinha audiência pública, a gente ligava para essas mães para elas estarem na audiência pública exatamente para estar pleiteando a vaga na escola. Pergunta se apareciam. Tinha 1, 2 lá, sabe? Numa necessidade você tem de 100%, você tem 2%, 3%. Né? Então, o que acontece? As reuniões do Conselho Participativo é de extrema importância. Hoje, o Conselho Participativo é soberano para decidir 9 milhões em obras para cada região. Olha a estrutura. Sabe? O Conselho Tutelar é um órgão atuante da criança e do adolescente, é um órgão protetivo. Aí você tem o Conselho de Segurança. Ali sai a segurança primária também, importante. Nós temos o do Silvonei, que faz um excelente trabalho há muitos anos, o Silvonei Amaro. Um grande abraço para o Silvonei, amigo também. E a Sônia Daniel também, que é do Conselho Tutelar do Jaçanã Tremembé, que vem à frente do Conselho há muito tempo e fazendo um ótimo trabalho também, como conselheira ali do Conselho. Então, o que é importante? É as pessoas frequentarem sim, né? Porque às vezes você tem demandas direcionadas que não são resolvidas, tem que ali pôr no Conselho, tem muitas coisas que você faz o contato e, por exemplo, o delegado de polícia está ali, você tem um representante da subprefeitura, quando está o subprefeito tem o representante da subprefeitura, você tem um representante da Polícia Militar, da GCM Ambiental, da Sabesp, da CT, você tem uma rede envolvida ali, que às vezes é o momento certo de você estar ali e as pessoas dão atenção depois, não é só você falar, às vezes você fala, posso falar um minutinho com você? Você vai criando rede, você vai passando a questão da dificuldade, a questão do barulho que muita gente cobra, mas precisa mais pessoas estarem envolvidas. Quando a sociedade civil está efetivamente envolvida, as coisas acontecem. Verdade, concordo muito. E para a gente ir para um tema que eu nem gosto muito, tá aqui para falar, mas eu vou ter que falar, né, Fábio? Você sabe que eu vou falar. Mas antes disso, eu queria te presentear aqui. Oxa! Mulher Singela. É um presente. Muito obrigado. Da Douglas, mas também da Encantivero, que é da Verô. Se você puder só. Claro. A Verô. Que chique. Oi?
Ah, virar, mano. Aqui, ó. Eita, desculpa. Desculpa. Obrigado. Que chique. Quer que eu abra ou não precisa? Ah, eu acho que só salteado desse lacinho aí já então ajuda tá. pra... Poxa, faço questão. Muito obrigado pelo carinho, gente. E é o primeiro que a gente entrega aqui, né? Nossa, entrevista. que chique. Posso mostrar? Vou Por favor. mostrar, vai. É muito chique, olha isso. Muito obrigado, Diego. Ó, agradecer o Fábio Grotti, da Douglas Pneu, pelo carinho de sempre, sabe? Muito bacana. O Fábio é uma pessoa que é direcionada para ajudar pessoas, né? É um empresário que poderia estar tranquilo na sua casa, curtindo a sua vida, não. Ele está envolvido em causas para ajudar pessoas. Ele está apoiando entidades sociais, ele está promovendo debates, ele está promovendo esse podcast, trazendo pessoas para discutir problemas da região. Então, Fábio, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua dedicação. E quem tem a ganhar isso é a Zona Norte. Muito obrigado de coração mesmo, tá? Fechou. Pelo esse carinho. Hã? O tema? Tá bom, Fábio, eu vou falar. Aqui diz que você é corintiano praticante. Vale um pouco do Alexandre fora do expediente do gabinete, mas principalmente desse tema tão ruim, tão difícil para esse apresentador falar. Ó, O que é corintiano praticante? o que é corintiano praticante? Primeiro, para mim, é ser 18.870 do Gaviões da Fiel, 36 anos de Gaviões da Fiel. Eu ia fechar, eu ia fazer assim para não escutar, mas eu tô fazendo igual o Babies. Vamos fazer junto, eu gostei também. Ser Gaviões da Fiel, 18.870. Você ser sócio do Corinthians. Quando minha filha nasceu, a primeira coisa, quando minha esposa ficou grávida, eu comprei a camisa do Corinthians. Sem saber se era menino ou menina, eu comprei um imparcial. Aqui já nasce um campeão, porque tinha acabado de ganhar o título mundial, né, que ela nasceu em 2013. O Corinthians, para mim, dentro da minha casa, é uma paixão. Quando minha filha nasceu, ela dormia, eu cantava o hino nacional. O hino nacional, né? O hino do Corinthians. Todo respeito ao país. Eu cantava o hino nacional do Corinthians para ela. Até gostei, né? Vai virar agora o hino nacional do Corinthians para ela. E acalmava ela. E aí, quando ela foi crescendo, ela falou: canta para mim que me acalma. Aí eu falei: ah, meu Deus, é muita emoção, né? E eu cantava, né? E minha filha tem os vídeos dela. Até depois, se a gente puder mandar para vocês para edição. Ela, no jogo Corinthians e Cruzeiro, na semifinal da Copa do Brasil agora, a gente estava no estádio, e a hora que o Corinthians entra em campo, ela não se contém e começa a chorar muito de emoção, né? Então, para mim, é uma alegria dupla, né? Às vezes eu tenho até que pegar no pé dela para acalmar, porque quando o Corinthians perde, ela começa a chorar, tem que ter equilíbrio também nas coisas, né? Mas acho que, como todo bom corintiano, né? Às vezes você sofre, né? Mas a recompensa é muito grande. Só de você ser corintiano, você nunca vai saber o que é isso. Ufa! Mas quem sabe? Tem um amigo que fala assim: todo mundo nasce corintiano, depois muda. Tem um amigo meu que fala isso, Fábio. Existe ex-tudo, mas ex-corintiano é muito difícil você ter, mas é isso. E aí, o Corinthians... Aí uma história, Fábio, que é muito importante, eu vou contar para vocês. A minha esposa, ela é adventista do sétimo dia, né? A religião dela, da família dela. E aí, ela torcia pro Palmeiras. Quando eu conheci minha esposa, era palmeirense. E aí ela falou para mim assim: olha, você tem problema em casar? Quando a gente for casar na igreja adventista? Falei: não, mas a única coisa que eu peço em troca é que você vire corintiana e o pastor fale, porque senão não vai ter sentido o casamento. E assim foi feito. E assim foi feito, porque eu queria só neutralizar a entrada da camisa do Palmeiras dentro de casa. Mas aí o que acontece?
ela virou corintiana ferrenha também. Então vai pro estádio junto, veste a camisa junto. Então, para mim, né, eu só tô resgatando pro bem. E, ó, isso mostra mais uma vez o respeito ao seu trabalho. Porque se o prefeito é palmeirense e coloca lá o subprefeito corintiano, é porque o trabalho é muito bem feito mesmo. Né? Porque maturar. E o prefeito é atuante, é palmeirense mesmo, né? É verdade. Mas todo mundo tem um defeito na vida. Né? O do prefeito, eu não consigo enxergar outro agora, a não ser palmeirense. Uma das minhas melhores memórias de infância, inclusive, eu cresci na Adventista. E ali da Mendes da Rocha ali. E Desbravador, guardar o sábado. Sim. Aí depois, hoje eu vou para outra igreja. Sim. Mas isso ficou muito fixo assim, na minha mente. E mandar até um abraço para os pastores lá. O velório da minha mãe, inclusive, quando faleceu, foi na Adventista do Sétimo Dia. Teve uma fatalidade na onde eu moro. A minha família mora ali na Mendes da Rocha, que é ali... Eu vou falar... Infelizmente, ali é Vila Maria. O território. E a ex-mulher do meu tio, ela colocou fogo na casa. Queimou tudo. Tudo. E a gente morava todo mundo junto ali, um sobrado e tal. Na frente de onde eu moro hoje. E aí, a gente, perdeu exatamente tudo. E o pessoal da igreja adventista, doou fogão, o pessoal, assim, eles têm uma... Acho que a maioria das religiões, eu não posso centralizar isso na adventista. A maioria das religiões que levam a sério, fazem um trabalho sério, tem isso, né? De família, de ajudar, de ter essa reciprocidade. E eu lembro que, geladeira, roupa, tudo, a gente ganhou tudo na ocasião. E é algo que eu sinto falta, não está nem dentro do que a gente ia falar aqui. Por exemplo, tem ali aniversário do Jardim Brasil, que muitas vezes é comemorado na Roland Garros. E eu acompanhei poucas vezes ali o do Jaçanã, né? Há muitos anos atrás eu acompanhei alguns. Eu lembro que do Jardim Brasil, há uns 20, 30 anos atrás, tinha até desfile das igrejas, não digo igreja, mas dos templos religiosos. Então tinha lá o pessoal da Umbanda, tinha o pessoal da Adventista, da Católica. Então eles faziam desfile no dia do aniversário. Então essa questão de união, de unidade, acho que fortalece o bairro, fortalece a região. Perfeito. Entende? Não é porque eu estou na igreja, na igreja evangélica, que eu vou fechar a porta para alguns amigos, ainda mais nessa questão política, de unidade, de segurança e tudo mais. Da nossa região, Alexandre, queria que você falasse o que você enxerga de coisas boas, o que você enxerga... Obviamente, você nasceu ali, você está ali como subprefeito, tem muitas coisas boas e pontos a melhorar. E como atrair investimentos. Coisas boas, Perfeito. Coisas a melhorar e como atrair esses investimentos. Perfeito. Só fazendo eu queria mandar um abraço também para o pastor da Adventista, o pastor Alexandre da Adventista do Tucuruvi também. Inclusive, a gente conversou para ter um projeto do Instituto São Paulo em Movimento lá dentro. Legal. Da igreja, para a gente poder dar oportunidade para aquelas senhoras lá da igreja mesmo, para a gente fazer trabalho, principalmente condicionamento físico para melhor idade, fazer um trabalho, porque o social realmente da Igreja Adventista, tanto na distribuição de roupa, quanto de alimentos, é muito bacana também, né? Só ressaltar. A parte boa que eu vejo da região, para mim, é a raiz das coisas, né? Então, é difícil eu precisar determinar... Eu sou apaixonado pela Zona Norte, sou apaixonado pelo Jaçanã Tremembé, eu sou apaixonado por onde eu nasci e fui criado. Ali é a minha raiz. É onde, sabe aquela coisa que você volta para beber água na fonte? É ali. Então, para mim, tá trabalhando para a região que eu nasci e fui criado, para mim é um motivo de orgulho de estar sempre presente, sempre ouvindo as pessoas, revendo amigos. Essa é a melhor parte que tem. Né? Você tem problemas? Como eu disse, você atravessa a rua, você tem problemas, né? Tem muitas coisas que você precisa melhorar em qualquer lugar da cidade de São Paulo. Você precisa de mais obras efetivas. No entanto, que isso de melhorar, o prefeito chamou a gente, provavelmente é dia 7 ou dia 8 agora de julho, para poder
dar mais ou menos 10 obras que você precisa melhorar na região, que está com impacto negativo. Então, isso é muito importante porque você tem diversas coisas que você precisa melhorar, consertar, você precisa ampliar, né? Então, você encontra diversos pontos, né? Então, mas eu classifico hoje a região do Jaçanã-Tremembé uma região boa para se morar, né? É uma região que você tem o hipermercado Bergamini, que você já tem diversos empregos que eles geram ali, a economia na região. Você tem a Sobel do seu João de Fávore ali, que você também gera bastante empregos. Você tem ao lado a empresa do primo dele também, que gera bastante emprego. Então, assim, você tem os comércios ali. O que você atrai o comércio? O que você atrai o empresário? Você atrai com a segurança, você atrai com a limpeza, você atrai trazendo coisas positivas para a região. Por exemplo, você não vai trazer uma empresa num lugar que tem alagamento. Você não vai trazer uma empresa, um comércio, num lugar que tem assalto ali constante. É verdade. Né? Então, é o básico que você começa a atrair. Você poder dar essas oportunidades desde da limpeza, que é primário, né? Mas é primordial. Né? Ninguém quer estar num lugar sujo. Eu costumo falar que muitas vezes nós estamos fazendo um trabalho efetivo de limpeza, zeladoria, onde tem moradores em situação de rua, que a maioria, 100% é drogadição da nossa região. Então, você pinta o local, você deixa bonito, você afasta eles ali. Eles vão procurar outro lugar. Muitas vezes eles não querem um lugar limpo. Sim. Eles não querem estar num lugar limpo e organizado. Então, o que nós precisamos? Para atrair, você precisa manter a zeladoria intacta, segurança em ordem, né? Então, isso eu acredito que são os fatores primordiais para a gente poder abrir ali a porta para poder atrair mais investimento para a região. Perfeito. E quanto à questão de os aspectos que poderiam melhorar, você citou alguns deles, mas ao mesmo tempo você também citou que o prefeito pediu para indicar, né? Não que algo já efetivo, mas indicar, parece que obras da região que poderia causar um impacto positivo, um melhoramento. Como que os munícipes eles podem colaborar com essas indicações? A gente teve ali, a região da subprefeitura é muito grande, mas tem alguns espaços ainda, digo vazios, né? Alguns espaços da prefeitura. E como que faz para poder colaborar com a subprefeitura de falar assim, olha, eu fui falar com a CIURB falou assim, Diego, para se ter um céu, precisa ter no mínimo 10 mil metros quadrados. Então a pessoa precisa ler a lei orgânica do município, entender, de repente sentar com a subprefeitura e falar assim, olha, vamos pegar um modelo, como que acontece lá na subprefeitura X, Y, Z, sei lá. É possível copiar isso nesse imóvel aqui, dessa região aqui? Então, como que o município ele pode ajudar? Faz um ofício, manda uma carta, procura uma associação do bairro, como que faz isso? Eu vou dar um exemplo. Você vai lá, você entra em contato e de que forma você é atendido, aí você procura entender da forma que vai fazer. Então, Diego, ou é um 56, ou você traz o problema para a gente tentar ver direto aqui na subprefeitura. Eu vou te dar um exemplo. Uma dessas daí está indicada que nós vamos indicar o córrego da paciência, que nós discutimos muito. Sim. É uma questão primordial para a região, né? Porque o córrego da paciência foi feito o piscinão da Savic, foi feita a canalização próximo à Praça da Santa Constança e a gente precisa de jusante para montante ali da Fernão Dias até a Edu Chaves ali. Você tem um problema efetivo ali, você tem casas caindo. É verdade. Você precisa ter uma contenção de margens, você tem que ter o desassoreamento ali, você tem que ter uma canalização ali para fazer a contenção. Então, é uma dessas daqui que
escutando a população, vendo os problemas de perto. Isso daí é onde a gente vai encaixar. Então você recebe as solicitações e você vai ver e vai pôr na balança o que é emergencial, o que não é emergencial. Perfeito, né? perfeito. Então, essa forma que a gente, para ser o mais justo possível com a região. São as necessidades. Então, o que a gente faz? Primeira coisa, eu chamo a Defesa Civil. O que vocês têm pendente? O que é mais importante? Vamos começar a conversar. Vamos vistoriar. Vamos ver como que está atual. Vamos atualizar o perfil atual. Aí sim, a gente começa a ser justo com a região. Perfeito. E caminhando já para o final, Alexandre, eu queria também, a gente falou aqui nos bastidores, até mostrei para o Fábio ali, agradecer mais uma vez a sua equipe, agradecer a sua prefeitura, parabenizar pelo trabalho também. Eu recebi quase agora do Sandro. O Sandro é chefe de gabinete lá? Não, ele é assessor especial. Eu mandei ontem, eu recebi de alguns moradores, né? Eu era um dos críticos da política. Eu tenho muitos amigos na política em várias cidades. Tenho um amigo que é do meio ambiente, secretário do meio ambiente. Mandar um abraço pro Matheus Góes, lá em Amapá, em Macapá. Caramba. E eu sempre critiquei muito quem atuava na política. Não faz nada. O pessoal tem uma vida mansa, uma vida tranquila. A partir do momento que eu passei a atuar um pouco mais inserido, e um amigo lá de Guarulhos, chamado Ticiano, que hoje é secretário de esporte, mas foi um vereador, presidente da Câmara, enfim, ele falava assim: Diego, enquanto você que se considera uma pessoa boa, que eu acredito que seja uma pessoa boa, não queira estar na política, você é governado pelos ruins. Aí eu, deu um estralo. Eu falei, realmente eu preciso, já que eu quero melhoria na minha região, eu quero realmente melhoria para o nosso país, eu preciso colocar a mão na massa. Mas por que eu estou te dizendo isso? Eu recebi do Sandro, de alguns moradores, na verdade, uma árvore que caiu lá no córrego da Paciência, né? Então, ou seja, parte do princípio que nós fizemos aquela visita com a sua presença, com a presença da Sub da Vila Maria, do Jaçanã, e aí os moradores passaram a confiar também em mim, como morador ali, como meio, como atividade meio para a Sub. E aí me mandaram o vídeo, mandaram a foto e o endereço. Aí eu falei com o Sandro, Sandro, caiu essa árvore. Eu mandei ontem. Caiu essa árvore aqui, tal. Aí eu falei, precisa fazer um ofício, precisa fazer alguma coisa? Ele falou assim, não, Diego, ele não me deu data. Só falou assim, não, pode deixar que a gente vai resolver. Aí hoje, antes da nossa entrevista aqui, eu te mostrei a foto, a equipe toda lá já fazendo o trabalho. Então, deixar um grande abraço aí e parabenizar pelo trabalho. Não tem nada a ver com política. Tem a ver com não negligenciar e atuar constantemente. Precisa entender o trabalho. Então, não é só pedir, não é só bater, não é só dar pancada. Tem que agradecer, tem que reconhecer o trabalho que está sendo bem feito. E partindo disso, eu queria saber sobre legado, né? Você citou aqui até de maneira brincando, eu acredito que por enquanto é brincando, a questão da vereança. Mas você já foi candidato, né? Já foi candidato. E também sobre legado ali na região e pretensão, se você pode falar de pretensão futura. Sim, posso. É tranquilo isso para mim, é um assunto bem resolvido. Eu sou muito de grupo. Uhum. E na primeira eleição eu fui convidado a ajudar, e na segunda não foi diferente. Eu não fujo de responsabilidades, porque quando eu entro em time, eu entro para cumprir meu papel, eu entro para ser leal, eu entro para ajudar, para estar junto com o time, né? Então, eu estava junto com o prefeito, independente de resultado meu, eu estava junto com o prefeito. Então, era meu objetivo ali, né? E futuramente, a Deus pertence. Se for o meu momento, eu estou preparado, muito preparado, sabe? Eu acho que eu tenho condições de ser um bom vereador, só que eu não dependo de mim. Eu dependo do time e dependo principalmente da população que vai escolher, né? Então, aí aí foge das minhas vontades. Perfeito, perfeito. Eu penso que a Zona Norte precisa de pessoas como o Alexandre. E não por estar aqui contigo. Quem me conhece sabe, o Fábio principalmente, sabe o quanto eu sempre falei sobre isso. Não fiz campanha para o Alexandre na última eleição, já tinha um compromisso político. Então acho que isso também é a questão da fidelidade, como você falou do grupo, como você falou dessas coisas, acho que isso tudo são valorizadas também. Mas que
a nossa Zona Norte, ela precisa de um vereador, como que eu posso dizer, que ele seja raiz, Zona Norte, né? A gente muitas vezes fala mas o fulano, ele faz um trabalho aqui, mas o ciclano faz um trabalho aqui. Mas peraí, quem conhece as necessidades? Quem tem um trânsito livre? Quem é que tem uma interlocução com outros partidos? Porque isso é importante. Você é de um partido X, mas você tem essa interlocução, e eu falo porque eu vejo. Hoje, lá na subprefeitura, pode ser partido vermelho, amarelo, rosa, tem um atendimento, tem a entrega. Então, isso é para poucas subprefeituras, entende? E muitos vereadores ajudam porque tem vínculo na região. Mas quando uma pessoa, um vereador, é da região, ele vai ajudar 10 vezes mais. Né? Ele vai entender mais os problemas. Então, se você tem a caneta e tem a oportunidade de ajudar, é claro que eu vou ajudar. A mesma coisa eu ser eu vou ser vereador de São Paulo. Isso não vai impedir de eu ajudar a Zona Sul, ajudar a Zona Leste, ajudar a Oeste, o Centro. Não, eu posso ser atuante também. Mas o recurso, as brigas, o entendimento, você vai pôr aonde? Você vai pôr na Zona Norte. Não tem como você fugir disso, né? E nem sem hipocrisia. Todo mundo sabe como que funciona, né? Então, é isso que a gente preza. Infelizmente, nós estamos muito tempo sem essas representatividades, principalmente nessas regiões, né? Então, é muito importante. Mas eu acredito sempre no momento, as coisas certas e time. O time define, né? Eu acho que tem um líder, hoje o líder chama prefeito Ricardo Nunes, é o líder desse time, e a gente se torna um soldado à disposição para, se for o nosso momento, a gente poder corresponder e poder contar com a ajuda da população para poder conseguir o feito. E caminhando para a última pergunta, na verdade, uma pergunta e um desafio. Eu queria deixar até um recado para quem estiver nos assistindo. Independente de partido político, importante que vocês, agora é ano de eleição, deputado estadual, federal, governador, senador e presidente. Independente, leia mais, procure mais informações, discuta mais, não vá por uma pasta. Hoje eu atuo muito por um legado da minha mãe, né? A questão da pessoa com deficiência. Muitos aventureiros nessa época, gente. Muitos. Vai lá, tira foto, faz um evento de determinada causa e saiba, acompanhe, né? Inclusive, eu queria deixar e te fazer... Não estava nessa nossa conversa, queria te deixar uma pergunta, talvez. Nessa mesma noite de pizza, eu tive a oportunidade de falar com a Regina, né, a primeira-dama. E a Regina já esteve ali na noite da pizza da Alba algumas vezes. Eu falei, poxa, como a primeira-dama vai vir aqui, né, na nossa região, vai vir aqui e tal. Eu queria que você falasse da importância também de ter uma primeira-dama atuante, Alexandre, se você puder. Claro. Eu sou suspeito porque, assim, o nome da minha mãe, Sandra Regina Nunes. Não, eu vi, né? E aí, eu vejo no ofício. A primeira-dama, Regina Nunes, eu falei, se eu falo que o prefeito é meu primo, então a primeira-dama tá no sangue aqui. Mas eu queria que você falasse também da presença dela em vários momentos na Zona Norte e também do apoio, da sustentação para o prefeito, né? Eu queria que você falasse. Sabe o que é, Diego? Tem pessoas que muitas vezes têm oportunidade e não aproveitam a oportunidade. A Regina tem feito um papel fundamental no social para o prefeito. Ela tem se dedicado tanto no social quanto na causa animal. Então, ela tem feito visitas constantes por São Paulo, pela capital inteira, sabe? Então, é muito importante a gente ter esse apoio, porque às vezes o prefeito não tá, a Regina tá, sabe? Então tem agenda que o prefeito tá num lado, a Regina tá de outro. Então, assim, ela vem surpreendendo muito, muito, muito positivamente, feito um papel primordial. Eu acredito que o trabalho dela social, a presença dela para poder trazer recursos, para poder trazer investimento para as ONGs ligadas à causa animal, sabe?
as crianças menos favorecidas, está sendo primordial, sabe? Eu tô super feliz e assim, eu vou já mencionar, é uma pessoa que é pré-candidata a deputada estadual que eu estarei apoiando, tanto ela quanto o Sidney Cruz, que foi o secretário de habitação, né? Nós falamos de habitação, então partiu dele muitas entregas, principalmente na regularização fundiária, das entregas da PPP da habitação, enfim, né? São pessoas que estão trabalhando em prol da população da cidade de São Paulo. Então, são as pessoas que eu irei apoiar aqui na região do Jaçanã Tremembé, em Santana, Tucuruvi, Vila Maria, Vila Guilherme, onde a gente puder levar o nome, eu vou estar com eles também nessa nova etapa, porque eu acredito que todo mundo fica oculto. Eu me posiciono. Isso é importante. Eu me posiciono, né, dentro da legislação, eu acho que o que é permitido, eu como cidadão, eu me posiciono e é muito importante a gente ter lados, sabe? Sim. Você ter escolhas e você, principalmente aqueles que te seguem, que gostam de você, também tem opção, porque muitas vezes 90% das pessoas no dia da eleição não tem candidato para ou é vereador, ou é deputado estadual, federal, não tem candidato. Então é muito importante a gente levar essa sementinha também, que é bacana também, para passar para a população o modo que a gente trabalha e como a gente pensa também. Perfeito. E gente, não vai no dia da eleição lá e pegar um santinho no chão para votar. Ainda acho isso absurdo. Enfim, absurdo. A gente está indo para quase 1h40 de bate-papo. Parece que passa rápido, né? Nossa, a gente vai batendo um papo aqui legal, bacana. Momento Pneus Douglas, Alexandre. A gente tem esse quadro aqui no podcast para você indicar ou um livro ou um filme que você gostaria que as pessoas pudessem assistir ou ler e que te influenciaram, que de repente te ajudou ou te ajuda. Um livro ou um filme. Pode ser um livro ou um filme. Eu gosto de uma bíblia financeira que eu tenho, do T. Harv Eker, chama O Segredo da Mente Milionária. Adoro esse livro. Legal, ó. E filme? Filme. Olha, eu sou mais das antigas, né? Tem vários filmes assim que marcaram assim, mas eu posso falar um antigo que eu claro. que minha filha está assistindo comigo e agora ela Dirty Dance. Time of My Life. Legal. E isso que você fala é bacana. Minha filha tem 9. 12, 12. Esses dias eu estava assistindo Michael Jackson com minha filha. Às vezes eu falo, tem 3 etapas, né? Nós somos da geração que a gente pegou bip, toca-disco, a gente pegou toca-fita, prego na Havaiana, orelhão, mas orelhão de ficha, depois de cartão, tá? Não vai mais existir isso. Não. Essas coisas assim, essa evolução tão rápida. Não. Você pegar a TV de cubo, que tinha que colocar bombril, certo? Você identificou. Preto e branca ali. Você identificou. E depois você pegar agora a HD, Full HD. Parece que você está dentro do campo com os caras jogando. Mas eu citei isso, que você citou a sua filha e citou alguns filmes. E eu gosto de peticionar, eu gosto de escrever meus processos de madrugada, né? Pode silêncio e tal. E aí eu coloquei esses dias para assistir, até aproveitando o momento Pneus Douglas para indicar um filme, o Dragão Branco. Dragão Branco, nossa. Não, cara, eu olho para ali, porque a cena que mais me choca, lógico que é treino, tudo isso é filme também, tem essa questão, mas quando o rapaz joga o pó na cara dele lá, ele fica meio cego, né? Não enxerga, e ele tinha treinado aquilo bem dado. Né? Então isso tem muito no nosso dia a dia. Você tomar algumas atitudes, tomar algumas ações, e muitas vezes está vendado, mas pela percepção, pela ousadia, enfim. Eu sempre fui apaixonado por filmes de artes marciais, começando lá atrás com o Bruce Lee, né? Que antigamente não era tão difundido o jiu-jitsu, era mais o karatê, o kung fu, né? O judô, né? Então, eu sempre fui apaixonado por filmes de luta. Também tem um que era bem antigo mesmo, chamava Retroceder Nunca, Render-se Jamais.
Só nostalgia. Não adianta vir filme novo que nós não vamos indicar. E até brinco com a minha filha assim. Minha esposa não gosta, né? Eu falo assim, vamos assistir um filme inédito. E os inéditos é só repetido. Filha, esse filme inédito aqui. Eu coloco lá, sei lá, Gladiador 1. Ô, Diego, nós temos de sexta-feira um padrão, bem à noitezinha, quando a gente tem possibilidade. Eu, minha filha e minha esposa, a gente deita e ela fala, vamos assistir coisinhas. Aí ela entra no YouTube e aí nós temos já o padrão das mesmas coisas e a gente fala as mesmas coisas. Então, dentro dessas coisinhas, você tem o Bono Vox em Londres, cantando em público. Você tem o Bono Vox cantando com a Lady Gaga. Aí você tem... você pega a Marília Mendonça, quando era cantando Te Esperando, do Luan Santana, mas num sofá, assim, bem antigo, sabe? Então, nós temos... pega aquela música no metrô, ela... Como que é aquela do Hereide? I try to discover... Não lembro. Enfim, nós temos diversos trechinhos que a gente assiste junto. Nossa, isso une tanto, é tão bacana pra gente. É fantástico. Alexandre, te fazer não é nem uma pergunta, é mais um desafio. Queria que você olhasse para aquela câmera ali, a sua câmera, e pudesse você deixar aqui um recado para sua filha, o recado do pai subprefeito, o quanto, de repente, zelar pela região, quanto é importante a nossa região. Queria que você deixasse aqui um recado. Sabe aquelas cápsulas do tempo? Sim. Que ela, com, de repente, 20, 30 anos, ela pudesse abrir e pegar essa mensagem. Ontem eu abracei minha filha e falei assim, nossa, a gente brinca muito, né? E ontem eu abracei ela e falei assim, você é meu coração fora do meu corpo. Aí ela... é uma coisa bem ampla, né? O amor que eu sinto pela minha filha foi bem engraçado, porque há 15 anos atrás eu perdi minha mãe também, né? E minha mãe foi muito cedo, né? E quando minha esposa engravidou, eu queria muito ter uma menina. Muito, muito, muito. Olha, nem se eu encomendasse e pedisse dessa forma, viria uma pessoa tão parecida comigo, tão amiga, tão companheira, sabe? Ranzinza, chatinha, mas é meu amor da minha vida, é minha parceira, minha... Enfim, né? Isso, a minha filha é tudo para mim, né? Falando da região, eu queria deixar um recado para os moradores, do fundo do coração. A gente tem as nossas dificuldades, a gente tem o nosso trabalho, nós temos a nossa família, a nossa vida. E dentro desse nosso trabalho, nós prezamos muito pela zeladoria. E quando a gente efetua a zeladoria, você encontra muito descarte irregular, que faz parte da educação das pessoas. Então, o descarte irregular de lixo orgânico, que são os lixos domiciliares, o lixo, descarte de entulho, bagulho, detritos, resto de obras em locais indevidos. Esse mesmo lixo que a gente deposita irregular, ele vai para os bueiros, eles vão para os córregos. Esse mesmo lixo, a natureza vai devolver para a casa de alguém. Então, o que eu peço é uma conscientização. Toda vez que você for descartar um lixo na rua, pensa legal que você vai estar atrapalhando, você não vai estar dando emprego para Gari, porque ele já vai ter o trabalho dele. Você vai estar atrapalhando o dia a dia das pessoas, você vai estar atrapalhando e prejudicando as pessoas a perderem tudo dentro da casa dela. Então, é muito importante a gente trabalhar nessa conscientização, a gente ter hoje a consciência que o lixo que a gente descarta, a gente está fazendo mal não só para a gente, mas para outras pessoas também. Isso aí. Bom, Alexandre, mais uma vez quero te agradecer a sua vinda, a disponibilidade. Eu sei que é uma correria absurda. O cara que deve dormir talvez 2, 3 horas por dia no máximo. Como você sabe? O olho aberto, outro fechado, porque choveu na nossa região. Vai alagar. Eu sou prefeito, sou prefeitura. Então, a gente sabe que é um trabalho de formiguinha, mas que tem uma equipe muito capacitada. Sem vaidade. É isso. Né? Sem vaidade é importante. É isso. Eu escutei de você, se você permite eu claro. compartilhar no nosso café, que
mesmo com a troca de um subprefeito, você falou com várias pessoas que estavam ali e algumas você manteve. Claro. Eu queria compartilhar isso porque muitas vezes o pessoal fala assim, tira todo mundo e vem todo mundo, né? E eu acho que realmente não é assim. Não. Acho que realmente precisa trazer a sua equipe, que é de confiança, pessoas em determinadas posições, mas que também valorizar aqueles que querem continuar contribuindo, que tem o trabalho a ser feito. Então, te agradecer, deixar a porta aqui do ZeniCast sempre aberta para você, para a subprefeitura, no que for necessário, o que tiver, de repente, de divulgação, o que tiver de devolutiva também, no nosso próximo episódio, né, Fábio? A gente pode aqui trazer de mensagem ou informação para auxiliar e colaborar com Diego, eu que agradeço de coração essa vinda. Foi um prazer estar aqui com você, conversando, batendo papo. Você é um amigo, é uma pessoa que eu passei a admirar pela sua conduta, pelo seu tipo de trabalho, seu comportamento, sabe? Sua honestidade perante as coisas. Isso eu falo independente de questão política. Caráter não tem partido. É verdade. Né? Então, a conduta, a forma que você age. Agradecer demais o Fábio Grotti, mais uma vez, pela oportunidade, pela pessoa que você é, pelo dinamismo e pela sua persistência para poder fazer com que as coisas aconteçam na nossa região e principalmente na Zona Norte, né? Um cara da Zona Norte mesmo, né? E toda a equipe, muito obrigado aí todo mundo que está operando o áudio, o vídeo, muito obrigado aí pelo carinho, né? E conte com a gente, o que a gente puder ajudar, a gente está à disposição sempre aí. Fechou. Tá bom? Esse para vocês, Alexandre Pires, prefeito. Obrigado, viu? Tremembé, e 2028 é logo ali. Valeu.